Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Hoje estamos aqui em audição da Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, doutora Cláudia Joaquim, a quem cumprimento desde já, e agradeço a vossa presença. Também cumprimentar a doutora Elizabeth Quintas, vogal da agência. Esperamos todos que os vossos contributos, que nos ajudem aqui ao nosso trabalho desta Comissão de Coesão e de Economia e Coesão Territorial. Para esta audição temos uma grelha de tempos que vamos seguir, como já é habitual, a requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Vamos iniciar com o Grupo Parlamentar do PS, que teria 6 minutos, e terá mais um como requerente, portanto 7 minutos para a primeira intervenção do Grupo Parlamentar do PS. E para iniciar temos então o deputado Nuno Fazenda, tem 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente, a doutora Cláudia Joaquim e a doutora Elizabeth Quintas, e já não é a primeira vez que está aqui connosco e é sempre bem-vinda para partilhar connosco algum conhecimento e dados sobre aquilo que é a execução dos fundos europeus. Tenho aqui um conjunto de questões que lhe gostaria de colocar à consideração. Em primeiro lugar, sabemos que foram lançados sistemas de incentivos à competitividade empresarial, que foram encerrados em 2024, e por isso queríamos saber qual foi o tempo médio efetivo de decisão e qual foi o prazo de cumprimento dos 60 dias nesses avisos dos sistemas de incentivos à inovação. Houve casos em que sabemos que as decisões demoraram 7, 8 meses após o fecho das candidaturas, e por isso o que nós queríamos perceber é quais foram as razões efetivas desses atrasos significativos de avisos já lançados sobre a total e inteira responsabilidade do atual Governo. Segunda questão tem que ver com a redução ou mesmo a exclusão de medidas no contexto da reprogramação do PRR. Houve uma reprogramação profunda do PRR e, nessa medida, muitos dos promotores questionam-se sobre as dificuldades que vão ter de ver financiados os projetos que foram retirados do PRR. Há, aliás, dois tipos de situações. Há os projetos que foram excluídos liminarmente da reprogramação do PRR, e há os projetos que estão em execução, mas correm o risco de não ser concluídos a tempo e, por essa razão, de terem que ser devolvidos os dinheiros do financiamento atribuído. E por isso, doutor, a questão que se coloca é a seguinte: é se o Portugal 2030 pode ou não acomodar os investimentos retirados, designadamente na área da saúde e do setor social. Por exemplo, se centros de saúde ou lares e creches têm enquadramento nas elegibilidades do Portugal 2030, se, inclusivamente, já houve algum trabalho, algum exercício de olhar para esse tipo de projetos para serem acomodados, quer do ponto de vista da elegibilidade, do enquadramento orçamental, e se há trabalho técnico feito nessa área. Depois, no fundo, se pode partilhar connosco como é que está a decorrer a análise dos avisos dos sistemas de incentivos mais recentes, se já existem indicadores ou previsões quanto aos tempos de decisão. Por outra questão, tem que ver com o Portugal 2030, que também foi reprogramado recentemente, e por isso queria que pudesse partilhar connosco quais foram os principais aspectos dessa reprogramação, o que é que foi reforçado, o que é que foi retirado, no fundo, os pontos essenciais da reprogramação do Portugal 2030. Uma outra questão diz respeito a dados. A ADC até tem sido um bom exemplo da partilha de informação, da sistematização da informação, da partilha de dados, dos relatórios, e acho que isso deve ser saudado, como de resto deve ser saudada a missão e o trabalho de todos quanto trabalham na ADC. Aqui a questão é só se não haveria possibilidade também de passarmos a ter informação relativamente a dados consolidados por aviso, número de candidaturas, as decisões, os tempos médios de decisão, as pendências. E, no fundo, porque é que essa informação não está tão sistematizada, publicada de forma tão regular? Isso era também importante. Depois, se no quadro da execução do Portugal 2030, se a agência considera, porque no fundo tem é a entidade coordenadora, mas na sua relação com as autoridades de gestão e organismos intermédios, se, por um lado, se a própria agência tem déficit de recursos humanos, ou necessidades de reforço de recursos humanos, e se as próprias autoridades de gestão, organismos intermédios, também têm ou não necessidade de recursos humanos.
Isto é importante por duas razões. A primeira, porque nós queremos boa e rápida execução dos fundos europeus, e a segunda é porque temos ao lado uma estrutura de missão do PRR que, porventura, vão ficar libertos vários quadros altamente qualificados. Nós temos recomendados ao Governo que lance concursos públicos para reforçar as entidades, mas que de algum modo possa, como estrito cumprimento da lei, majorar ou valorizar aquilo que são quadros que estão em funções, designadamente na estrutura de missão Recuperar Portugal, para não se perder o talento e o conhecimento que ali foi adquirido e desenvolvido. São estas as questões que tinha para lhe deixar e agradecer também o trabalho e desejar os meus sucessos no trabalho que fazem na ADC. Bem-aja. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar então agora a palavra à doutora Cláudia Joaquim para também... o Sr. Deputado não fazendo não usou o tempo todo, teria 7 minutos. Tem 7 minutos, se quiser, para intervir na resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Nuno Fazenda, são muitas questões pertinentes, mas cuja resposta não é tão célere como, mas vou tentar ser o mais sintética possível. Relativamente à questão das medidas do PRR ou à exclusão das medidas do PRR que possam não ser executadas em tempo útil face ao agosto e àquelas que são as regras da Comissão Europeia, nós estamos naturalmente a articular com a estrutura de missão Recuperar Portugal, precisamente para que possa haver uma identificação dos projetos que sejam passíveis de serem enquadrados no Portugal 2030, até porque a grande vantagem dessa avaliação conjunta é precisamente serem projetos que tendencialmente até estão num elevado grau de maturidade, mas cuja conclusão pode não ser a tempo do PRR, mas que tem já uma despesa executada significativa, o que é muito importante para o PT 2030 e para a execução do 2030 e para o N+3. Naturalmente que nós também percebemos, e que nessa articulação com a estrutura de missão Recuperar Portugal, que este é um levantamento que está em curso e que a própria estrutura ainda estará em muitos destes projetos na expectativa de um acompanhamento e num acompanhamento muito próximo para perceber efetivamente quais vão ser as situações em que isso vai acontecer. Portanto, esta articulação estreita existe, temos tido estas conversas. Provavelmente mais no final do primeiro semestre é que poderemos ter situações mais concretas para começar a fazer essa avaliação. E obviamente que, como referi, há toda a vantagem desta transição, mas essa transição também tem condicionantes os quais não são ultrapassáveis se, por exemplo, as elegibilidades no Portugal 2030 não forem coincidentes ou se os programas onde pudesse ser passível essa consideração não tiverem dotações disponíveis, porque nós também já estamos no Portugal 2030 com um nível de compromisso do próprio valor programado elevado, o que também não podia deixar de ser assim, porque senão estaríamos muito mais em risco de executar o Portugal 2030 dentro dos timings do próprio quadro de programação. No que se refere à questão dos avisos e dos sistemas de incentivos, eu não tenho comigo os dados concretos aviso a aviso e tempos médios, até porque há aqui uma questão que importa clarificar. A agência detém informação, no que chamamos os dados dos fundos, que é o que nos permite ter toda a informação relevante, mas que em matéria de candidaturas aprovadas é já na fase final, ou seja, as autoridades têm no seu sistema de informação, que é próprio, toda a tramitação entre a entrada da candidatura, os pedidos de elementos, a concessão de prazos adicionais, etc. E essa informação é uma informação, até que pela dimensão, seria muito difícil termos, estamos a falar de milhares de milhões de dados, e portanto, termos. O que significa que as autoridades têm o controle desse processo, nomeadamente ao nível daquilo que é a abertura do aviso, a candidatura e depois o tempo que medeia até poder haver uma decisão final. Decisão final que é, de facto, essa que depois é comunicada à agência. E, portanto, os 60 dias úteis que estão no decreto-lei traduzem-se muitas vezes, também nos termos da legislação, num período que até é bastante superior, porque
as autoridades de gestão podem pedir elementos, interrompe a contagem de prazo, os beneficiários, nesse pedido de elementos, por vezes pedem prorrogação de prazo e é concedido e, portanto, demora esse tempo. Esta é a complexidade, e nomeadamente nos sistemas de incentivos, a complexidade é esta. Uma posição um pouco mais irredutível, vou dizer desta forma, das autoridades de gestão, teria também uma consequência, que é não concessão de prazo ou de prorrogação de prazo, significaria um indeferimento. E toda uma candidatura que foi formulada, que pode ter todas as condições, e até tem mérito na pontuação, pode ter todas as condições para ser aprovada, porque falta um elemento ou uma clarificação ser indeferida, significa que só mais tarde, quando e se houver um aviso, é que aquela candidatura poderia ter hipótese. E, portanto, acaba por ser complexo nos sistemas de incentivos, porque são muitas candidaturas, normalmente acima da dotação disponível, o que faz com que, e normalmente abrem por fases, e, portanto, quando a primeira fase termina, o organismo intermédio, estamos a falar essencialmente do COMPET, mas também os programas regionais, e os organismos intermédios que analisam, fazem uma análise de todo o processo, solicitam elementos, mas depois só podem concluir quando têm as respostas todas de todos os pedidos de esclarecimento, precisamente porque é preciso chegar ao final e hierarquizar, porque a dotação é inferior, ver o mérito, etc. Ou seja, não é linear, nem é possível com menos tempo, e por isso é que acaba por haver esse impacto, ou seja, os beneficiários são tendencialmente notificados, essa é a informação que não temos ao nível do sistema, mas que nos é transmitida, notificados dentro destes prazos para uma primeira ou intenção de decisão ou para pedido de elementos. E se alguns estariam em condições de uma decisão, vão ter que esperar por todos os outros, precisamente porque é preciso hierarquizar e ver para que possam ser selecionados os processos de maior mérito. E, portanto, há esta complexidade por trás de avisos que têm centenas ou milhares de candidaturas, que depois é difícil de explicar, mas que uma máquina montada tem também depois depara-se com estes prazos e estes passos que têm que ser adotados. O que podemos dizer é que tem havido no Portugal 2030 uma evolução muito grande na capacidade de decisão de candidaturas e uma diminuição daquele que se possa considerar um estoque de candidaturas por decidir para lá dos 60 dias úteis, mas, como digo, também não são números totalmente corretos, porque os 60 dias úteis têm interrupções de prazo que, nos dados que a agência tem, não conseguimos perceber efetivamente o que está em causa. Mas, por exemplo, havia candidaturas... Peço desculpa, Sr. Presidente. Pode sintetizar, então, entretanto terá mais tempo para falar. Obrigado. Então, só uns segundinhos, muito rapidamente. Em novembro de 2024, nós tínhamos no Portugal 2030 6.500 candidaturas decididas. Em fevereiro de 26 são 27.387. Nós estamos a falar, num ano e pouco, de uma capacidade da máquina analisar candidaturas e decidir, sendo que depois não é estanque, porque permanentemente estão a haver avisos e a haver novas candidaturas. E, portanto, a capacidade e a evolução e a diminuição de estoque tem sido significativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu dei também um pouco de tolerância, nós só temos aqui nesta primeira parte desta audição os três principais grupos parlamentares inscritos, portanto, poderei também dar um pouco de tolerância por essa razão. Vamos prosseguir então com o grupo parlamentar do Chega, dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, para 6 minutos. Ok, dividido com o deputado Ricardo Reis e Filipe Melo. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Cláudia Joaquim, a quem agradeço a presença nesta comissão, senhoras e senhores deputados. Sra. Doutora Cláudia Joaquim, algumas questões breves, iniciais,
a respeito dos fundos europeus, do PRR, PT 2030, perguntar-lhe qual a sua opinião para níveis de execução, apesar de ouvirmos ministros e outras estruturas que acompanham a execução do PRR dizer o contrário, nós continuamos a insistir que os números são francamente maus, insuficientes, e por isso é que fomos obrigados a fazer reprogramações, porque se as coisas estivessem a correr bem, não se reprogramava, executava-se e cumpria-se conforme o previsto. Mas ainda assim, eu gostava de ter da sua parte um comentário às várias entidades que acompanham o PRR. Eu acho que é preciso quase haver um reforço das verbas do PRR para pagar a tanta gente. Estrutura de missão Recuperar Portugal. Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e Fundos Europeus. As CCDRs, que também têm a sua parte. Fiscalizados pela IGF. Depois ainda temos a plataforma Mais Transparência. O Banco de Fomento. A ADIC. Os programas territoriais e regionais. A Comissão para Acompanhamento e Avaliação Municipal do PRR 2030, a Comissão de Auditoria e Controlo do PRR. A questão é simples, Sra. Não se estorvam a fazer todos o mesmo? Eu acho que é gente a mais, comissões a mais, estruturas a mais, para resultados a menos. E ainda ontem tivemos a oportunidade de ouvir, em 2 audições, na área social e na área da saúde, e por muito que tentem dizer e dar as voltas, como dizia um dos convidados a estar presente ontem, é diferente partir de uma base de 10 ou base de 1000. A base é única. É a base de partida e a base de chegada. E sabemos como é que partimos. Não sabemos como é que acabamos. E isso é que é realmente preocupante. E é exatamente aí que eu lhe queria perguntar. Independentemente dos esforços que possam haver, independentemente da boa vontade que haja, das horas dispensadas a esse trabalho, cumprimos ou não cumprimos? Falhamos ou não falhamos? Foi ou não mal previsto? Eu acredito que vai dizer que não, porque foi, na altura, o Ministro do Governo, António Costa, que indigitou a Sra. para o cargo. Mas houve ou não um erro estratégico de programação inicial? Na nossa opinião, houve. Houve ou não uma má condução da aplicação das verbas, do acompanhamento das verbas, não obstante tantas estruturas e tantas agências para acompanhar o PRR e a sua execução? Houve ou não um caminho mal feito por parte do Governo Socialista? E pergunto-lhe, com 1 ano e meio do atual governo do Dr. Luís Montenegro, quais são as principais alterações significativas? Melhoramos? Mantivemos o nível baixo? Ou pioramos? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passar então a palavra agora a Ricardo Reis, com tempo dividido. Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Cláudia Joaquim, seja bem-vinda a esta comissão. E eu pegaria precisamente, continuando o que o meu colega estava aqui a referir. Ontem, numa audição que tivemos relativamente ao setor social, aos cuidados continuados, houve uma coisa que foi dita e que ficou clara, dito por quem está no terreno e quem conhece os problemas desta mesma execução. E o que foi dito foi, tal e qual como vou citar, PS e PSD foram, infelizmente, iguais. Isto não são palavras minhas, foram palavras do Dr. José Bordenho, que disse isto ontem nesta comissão. E disse no sentido de que houve um planeamento inicial que foi ineficaz, que foi mal feito e que acabou por não ter em consideração, por exemplo, elementos que aqui, infelizmente, atrasam constantemente o país, atrasam a nossa economia, que era a questão burocrática. E tivemos, até recentemente, o Dr. Pedro Dominguinhos a dizer que nesta fase crítica, algo que seria essencial para a execução dos fundos europeus seria a articulação e rapidez entre entidades públicas em pareceres e licenças. No dia de ontem, tivemos o Dr. José Bordenho a dizer que esse era
o maior problema na execução e na realização daquelas que eram os projetos para os fundos europeus. Portanto, eu pergunto aqui se a questão burocrática permitirá, e aproveito para lhe pedir também um comentário e uma posição, face a uma coisa que foi aqui dita já várias vezes, inclusivamente quando eu questionei o Ministro da Economia sobre esta temática e os seus secretários de Estado, todos disseram que tinham fé que não se ia perder um cêntimo dos fundos europeus. E quando questionei qual era a base dessa mesma fé, a resposta de forma vazia foi porque eu tenho muita fé que o será. Eu não acredito que isto seja uma base para quem nos ouve. Acredito que os fundos europeus não vão ser perdidos, quando a base, e eu também sou um homem de fé, mas acho que a fé não é uma base suficiente para nós estarmos aqui a dizer que estes fundos vão ser executados sem se perder um único cêntimo e, portanto, o comentário que eu lhe peço é relativamente às palavras do Ministro da Economia e dos seus secretários de Estado, mas também relativamente ao peso da burocracia no futuro, quer do PRR, quer de futuras execuções de fundos europeus, que acredito que seja na burocracia que está, essencialmente, o grande problema e o grande entrave, não só à execução dos fundos europeus, mas na totalidade daquilo que nós pretendemos que seja um desenvolvimento da economia nacional, mas que encontra na burocracia sempre um entrave, inclusivamente quando era o PS a governar, como agora quando é o PSD, como foi já dito por outros representantes do setor social, que com esta reprogramação a burocracia aumentou, como disse o representante da CNIS, inclusivamente. Obrigado, Sr. Deputado. Dei também alguma tolerância e vou ser coerente também agora com o grupo parlamentar do PSD, se assim o necessitar. E vou passar a palavra então à doutora Cláudia Joaquim, que terá 6 minutos, com alguma tolerância, se for necessário também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Ricardo Reis, eu vou responder provavelmente em conjunto, porque as questões também estão muito relacionadas. Relativamente ao PRR, PT 2030, PT 2020, nós temos um valor, uma dotação fundo no PT 2030 de 23,5 mil milhões de euros. No Portugal 2030, 22,6 mil milhões de euros. E no PRR, 21,9 mil milhões de euros. Num período temporal em que há uma concentração de execução nunca vista em Portugal. E, obviamente, que esta execução impacta em todas as entidades que têm responsabilidades, e as responsabilidades são diversas, e algumas dessas responsabilidades são responsabilidades que, por imposição comunitária, tem que haver segregação de funções e independência, e, portanto, isso implica que uma única entidade não poderia fazer tudo, e já vou tentar explicar um pouco com o exemplo do PRR, mas entre o Portugal 2030 e o PRR, estamos a falar de mais de 44,5 mil milhões de euros, com uma necessidade de execução essa em que, obviamente, os organismos da administração pública são fundamentais em tudo aquilo que foi referido, numa boa articulação, na diminuição da burocracia, sendo que, por vezes, podemos tentar pensar que alguns aspectos de burocracia são pura burocracia, mas elas são imposições de cumprimento da legislação, cujo incumprimento traria para o Estado-membro de Portugal penalizações muito grandes e impactos no Orçamento de Estado também muito significativos. No caso do PRR, as entidades têm funções distintas, que se complementam, que são sequenciais, dito desta forma. A estrutura de missão Recuperar Portugal tem coordenações, e vou ser sempre muito simplista, de coordenação do próprio PRR, negociação com a própria Comissão Europeia, mas também toda a responsabilidade de monitorização, acompanhamento junto de entidades que são beneficiários diretos e intermediários. Os beneficiários diretos executam diretamente, candidatam-se a um projeto seu, os intermediários têm responsabilidade de eles próprios fazerem chegar ao beneficiário final mediante candidaturas e análise de candidaturas. E executar 22,5 mil milhões de euros, sem ser com uma capilaridade e sem se ir buscar aqueles que são os organismos públicos com muita experiência na execução de fundos europeus, do Portugal 2020, do CREN, etc., teria sido, na minha opinião, arriscado. Ou seja, a estrutura de missão Recuperar Portugal tem os seus braços armados, que são os beneficiários intermediários.
são o IAPMEI, são a AICEP, são o IFP, são aquelas entidades com um peso e um histórico de execução de fundos muito significativo, que têm aqui uma similitude com, quando olhamos para o Portugal 2020, por exemplo, que enquanto no PRR se chamam beneficiários intermediários, no Portugal 2020 chamam-se organismos intermédios, que são também braços armados das autoridades de gestão. E eles têm, efetivamente, a responsabilidade de receber candidaturas, analisar, receber. No caso do PRR, tem uma lógica muito diferente, porque não é a execução financeira que conta neste primeiro momento, é a execução de marcos e metas, mas obviamente todo um acompanhamento que é o que vai fazer com que depois haja a emissão de ordens de pagamento e o pagamento aos beneficiários diretos e aos intermediários, que por sua vez são eles que fazem o pagamento aos beneficiários finais. Isto na lógica do PRR. Portanto, estrutura de missão, beneficiários diretos e intermediários têm no fundo, é o ciclo completo, desde o início até à execução final do projeto e até ao controle depois, que tem que estar sempre associado. O PRR tem depois a agência. Qual é o papel da agência no PRR? Papel que acresceu a todas as competências que a agência tem, quer no planeamento territorial, que é menos conhecido e menos falado, quer na coordenação de fundos. A agência integra a CAC, a Comissão de Acompanhamento e Auditoria, juntamente com a IGF, e a CAC tem como responsabilidade fazer uma análise e uma emissão de um parecer que é acompanhado junto dos pedidos à Comissão, dos pedidos de reembolso à Comissão, em que há uma verificação e uma análise se há um cumprimento das metas e dos marcos, e é uma auditoria desse ponto de vista. Portanto, a CAC tem esta função e é a área é o controle. Comparando com os fundos de coesão, é a IGF que é a autoridade de auditoria, a CAC integra a IGF e a agência, mas é a autoridade de auditoria do PRR. O que é que a agência tem mais como competências? E estou a destacar as essenciais. É a entidade pagadora. A agência é a entidade pagadora dos fundos de coesão e do PRR. Isso significa que somos nós que recebemos todos estes 1.000 milhões de euros da Comissão Europeia e fazemos os pagamentos, quer no Portugal 2020, 2030, quer no PRR, na sequência da emissão de ordens de pagamento por parte ou da estrutura de missão no PRR ou das autoridades de gestão nos outros programas dos fundos de coesão. E, portanto, este é uma função essencial e que nós procuramos e temos conseguido, aliás, normalmente quando não se fala de um assunto é porque não há problemas, é porque corre bem, fazer pagamentos em poucos dias úteis, desde que a ordem de pagamento nos chega e fazemos o pagamento. Fazemos também o pagamento do IVA do PRR, que desde o início do quadro, agora teria que procurar aqui o valor certo, mas já são 200 e muitos milhões de euros de IVA de PRR pago. E, Sr. portanto, Presidente, relembrar só o tempo. Meu Deus. Mais uma vez, quando chega o pedido de pagamento da estrutura de missão, fazemos todo o processo junto das finanças, porque tem que vir o orçamento de Estado para a agência para podermos pagar o IVA do PRR. E, portanto, estas são a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que é outra forma de controle e de acompanhamento, mas, em suma, na minha opinião, não há um atropelamento de funções, estão bem definidas. E as entidades que já tinham funções foi rentabilizado no sentido de serem elas a fazer. Por exemplo, a agência já era entidade pagadora, portanto, tínhamos um conhecimento e uma capacidade instalada, se calhar melhor do que se fosse a estrutura de missão a assumir. E portanto, este era o quadro global, mas já ultrapassei bastante. Vou tentar responder a outras questões com mais um Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, de facto, estamos aqui apenas os três principais grupos parlamentares e por isso mesmo também estou a dar um pouco mais de tolerância. Temos o que não haverá problema quanto à minha decisão. Vamos então prosseguir com o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Dulcineia Moura, para 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada pela forma como está a conduzir com este nível de tolerância que se vê que é necessário para esclarecer este assunto. Agradeço naturalmente a presença da Sra. Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, bem como da Sra. Vogal da Agência. Agradeço naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do PSD a disponibilidade que revelam aqui em esclarecer determinados assuntos que têm a ver
essencialmente com o acompanhamento, com a auditoria e a execução do PT 2030 e do PRR. Mas antes de passarmos para o PT 2030 e para o PRR, e já aproveitando também as palavras da Sra. Presidente, parece-nos importante abordar também o PT 2020, até para nos ser possível retirarmos algumas ilações, porventura lições, acerca deste ciclo de programação, e, eventualmente, para prevenir eventuais constrangimentos na execução do PT 2030, para que erros não se repitam. Considerando, então, que o PT 2020 foi formalmente encerrado no passado dia 16 de fevereiro, com a submissão dos documentos de encerramento junto à Comissão Europeia, pode a Sra. Presidente esclarecer qual foi a taxa de execução final apurada e validada junto da Comissão Europeia? Questiono ainda se tem conhecimento de perdas de fundos por descompromisso ou correções financeiras no âmbito deste encerramento do PT 2020. O grupo parlamentar do PSD, Sr. Presidente, não é obviamente alheio ao facto de ter sido um ciclo de programação acompanhado também pelo anterior governo do Partido Socialista, mas permita que nos apraz efetivamente registar que o PT 2020 foi desenhado pelo atual Ministro da Economia e Coesão Territorial, enquanto Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, naquilo que foi o 19º Governo Constitucional. E agora, incidindo sobre o PT 2030, que tem aquela abordagem territorial implementada através dos instrumentos territoriais, com o propósito de promover e estabelecer a coesão territorial no nosso país. Assim sendo, Sra. Presidente, qual é o ponto de situação atualizado da execução do PT 2030? Quais são os fatores que explicam os atrasos verificados e que já hoje também foram aqui abordados esses atrasos? E que mecanismos de simplificação e até mesmo de aceleração estão a ser adotados para garantir maior previsibilidade e confiança aos beneficiários? Sra. Presidente, qual é o balanço que, à data de hoje, pode ser feito acerca dos esforços para garantir que os fundos europeus contribuem efetivamente para a coesão territorial, que é, no nosso entender, e refiro-me à coesão territorial, um desígnio nacional? Ainda, tendo o PT 2030 uma taxa de aprovação de 51%, tem, contudo, uma execução de 15%. Podemos saber a que é que se deve essa diferença e como pensa que pode ser acelerada a execução? Finalmente, e creio que também já tem vindo a esclarecer com as anteriores intervenções, portanto, deixo só como questão final de que forma a situação atual de calamidade, de contingência que afeta e assombra o nosso país, pode também afetar a execução do PT 2030 e do PRR e quais os mecanismos que a agência sente que devem ser promovidos no sentido de responder à atual situação do país. Muito obrigada uma vez mais. Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Doutora Cláudia Joaquim, vou perguntar se algum grupo parlamentar se quer inscrever para a segunda ronda para ir fazendo a inscrição. Ok. Portanto, tem 7 minutos para a resposta. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Dulcineia Moura. Procurando também percorrer os pontos principais. Em relação ao Portugal 2020, de facto, no dia 16 de fevereiro, portanto, dentro do prazo regulamentar, Portugal submeteu todo o processo de contas e de encerramento à Comissão Europeia. Posso dizer que foi a primeira vez que estive num processo desta natureza e que ele é altamente complexo, é um trabalho muito invisível, é muito exigente por parte das autoridades de gestão, por parte da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, por parte da Inspeção-Geral de Finanças. Mas foi concluído com sucesso e, portanto, essa é aqui a nossa o principal sentimento. Valeu a pena todo o esforço e não poderia ser de outra forma, como é óbvio. A taxa de execução do Portugal 2020 situa-se nos 103%, como normalmente acontece nos quadros comunitários, haver um overbooking e uma execução ligeiramente acima, dentro daquela que é a razoabilidade para não haver um risco de alguma perda de financiamento no processo de encerramento da Comissão, porque este encerramento não terminou ainda. Esta é a submissão por parte do Estado-membro. A Comissão Europeia agora irá analisar todas estas contas. Ainda haverá auditorias do Tribunal de Contas Europeu, da Comissão Europeia. Portanto, poderá haver situações de correção, de inelegibilidade, e esta execução acima dos 100% é determinante para termos algum conforto
e termos essa segurança. E, portanto, dentro do programado no Portugal 2020, que inclui 2,1 mil milhões do REACT, que tem particularidades e foi num contexto de Covid e que obviamente impacta com tudo o que é a execução do próprio 2020 e do próprio 2030, antecipando um pouco já a questão seguinte, do programado 23,5 mil milhões de euros, a despesa executada foram 24,3 mil milhões de euros. Eu gostaria de indicar só meia dúzia de indicadores, porque quando olhamos para a execução física, há todo um conjunto financeiro, há todo um conjunto de indicadores de execução física que são muito relevantes e que é aquilo que é o verdadeiro impacto da execução dos fundos europeus. Na área da competitividade e internacionalização, no PT 2020 nós tivemos mais de 28 mil empresas apoiadas nos sistemas de incentivos. Tivemos mais de 164 mil trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial. Mais de 5.400 empresas beneficiaram de apoios à internacionalização. No capital humano, tivemos 326 mil estudantes em vias profissionalizantes do ensino básico e secundário, mais de 116 mil adultos apoiados em modalidades de longa duração de dupla certificação, 8.300 bolseiros em ações de formação avançada. Ou na área de inclusão social e emprego, mais de 1.120 mil pessoas beneficiaram de apoios à contratação, mais de 158 mil pessoas beneficiaram de estágios profissionais e mais de 1.000 equipamentos sociais e de saúde apoiados. Apoios esses que são às pessoas, mas são às empresas, quando falamos em estágios e quando falamos em apoios à contratação. E há alguns efeitos que são diretos, porque inevitavelmente são diretos, e vou dar o exemplo das qualificações. Entre 2013 e 2020, houve uma redução de 12,1 pontos percentuais da taxa de abandono escolar. Portugal passou de 18,7% para 6,6% em 2024, abaixo da média da União Europeia, que se situava em 9,4%. E estes são verdadeiramente aqueles resultados que nos orgulham e que importa sempre avaliar, até porque são determinantes para a programação dos quadros comunitários seguintes. Exatamente. Relativamente ao Portugal 2030, é uma realidade e, portanto, nós referimos-la porque o impacto foi efetivo entre um contexto de pandemia que teve um impacto na execução do 2020, um PRR e um Portugal 2030 que tiveram que ser programados em simultâneo, com uma procura de uma complementariedade nessa programação por questões de razoabilidade e de racionalidade da utilização dos fundos. E depois tivemos todos os efeitos da invasão da Rússia na Ucrânia, os impactos nos preços, nas matérias-primas, e obviamente tudo isto tem um impacto. E um montante de um envelope financeiro de execução em Portugal que também vai ter um constrangimento naquela que é a capacidade instalada do país, porque muitos dos concursos públicos internacionais para execução de obra, por exemplo, não têm oferta e, portanto, ficam desertos, e isso tem um impacto de tempo. Não é um impacto de execução, porque há um lançamento de um novo procedimento e provavelmente há a adjudicação, mas há um impacto de tempo e na execução de fundos estamos sempre a correr contra o tempo. E, portanto, no Portugal 2030 tem havido uma primeira preocupação, porque esta acumulação de montantes teve, inevitavelmente, prioridades que foram definidas. Nós temos ouvido falar muito e bem da execução do PRR e ter cumprido o PRR. O Portugal 2030 teve o primeiro momento crítico a 31 de dezembro de 2025, porque precisávamos de executar o N+3 para não perder fundos. E agora teremos o N+3 a 31 de dezembro de 2026. E, obviamente, que estamos preocupados. Estamos nós, agências, estão as autoridades, estão os beneficiários, e só conseguiremos chegar a 31 de dezembro de 2026 cumprindo o N+3 com todos os intervenientes no processo, que passa pelos beneficiários. As empresas têm que executar, as entidades da administração pública têm que executar, as IPSS têm que executar, para que consigamos em conjunto e com celeridade. E num ano de execução do PRE, portanto, sabemos que o desafio é de facto muito grande.
Mas nesta lógica, nós temos sempre uma primeira preocupação, que é a dotação do Fundo Europeu tem que ser lançada a concurso, tem que abrir avisos. Ora, nós neste momento temos cerca de 73% da dotação do Portugal 2030 já foi aberta em avisos de candidaturas. O plano anual de avisos, que foi aprovado pela SIC no final do ano, início deste ano, e que vigora durante 12 meses, até dezembro de 2026, com o lançamento destes avisos, nós chegaremos ao final do ano com cerca de 84, 85% da dotação de todo o Portugal 2030 lançada em avisos. E a nossa expectativa é que seja mais, porque como os planos anuais de avisos são aprovados quadrimestralmente, é histórico, vamos percebendo que quando estivermos em abril a aprovar de maio a abril do ano seguinte, o segundo quadrimestre do ano terá muito mais avisos propostos pelas autoridades de gestão e mais dotação. Portanto, nossa expectativa é que chegaremos ao final do ano com mais de 90% do fundo a concurso. Isto é fundamental, porque se não houver a concurso, não há candidaturas para aprovar. Se não houver candidaturas para aprovar, não há candidaturas aprovadas e, portanto, não há projetos em execução. E esta foi uma grande prioridade neste período e até agora. Em relação à execução, muito rapidamente, a taxa de execução de 15% compara com uma taxa de aprovação de 51%, taxa que esperamos que até ao final do ano aumente muito, mas há aqui um valor e uma reflexão que, apesar de toda a preocupação que temos, obviamente, e de todo o trabalho a fazer durante este período, mas que são os dados que nós temos em sistema e que nos permitem também fazer algum tipo de avaliação. Nós temos cerca de 3.527 milhões de euros de fundo executado e temos em carteira, ou seja, já em análise nas autoridades de gestão, cerca de 770 milhões de euros de despesa total, corresponderá, grosso modo, a 500 e muitos, perto de 600 milhões de euros de fundo europeu. Portanto, estamos aqui a falar de cerca de 4.100 milhões de euros de despesa entre executada ou, na nossa expectativa, muito perto de se traduzir em execução, porque é a despesa que já está no sistema. E temos 11.793 milhões de fundo aprovado, ou seja, há mais 7.690 milhões de euros de fundo aprovado que está em execução no terreno e que terá que chegar cá e chegará cá. E estes são aqueles cálculos muito globais, porque depois o cumprimento da meta ED+3 é programa a programa, e existem programas que não estão em risco de não executar, existem programas com maior risco de execução, sobre os quais as medidas vão ter que incidir, mas há em carteira, entre projetos e execução no terreno, execução já efetuada e execução em carteira, e estamos no início do ano, não é? Portanto, a nossa expectativa, e também achamos que se calhar este último mês não foi um bom mês para as entidades públicas e privadas se concentrarem a apresentar pedidos de pagamento. Portanto, a nossa expectativa é que haja aqui uma aceleração, mas há medidas que vão ter que ser tomadas e que estão a ser tomadas e há um trabalho muito próximo junto dos beneficiários, porque em última instância são eles que executam e é lá que nós temos que chegar. Peço desculpa que já ultrapassei. Não tenho que pedir desculpa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, de facto, já tinha manifestado que ia ser tolerante. Temos tempo que nos permite esta tolerância e pelo que todos percebemos, traz-nos aqui muita informação, muitos esclarecimentos, e é para isso que também estas audições são requeridas e são aprovadas e acontecem. E desde já agradeço por todos os esclarecimentos que nos têm trazido até agora. Terminamos então esta primeira ronda e eu tenho 2 inscrições para a segunda ronda. Julgo que não há mais inscrição nenhuma, portanto, o grupo parlamentar do PSD e do PS. Vou começar então 2 minutos para o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Presidente Cláudia Joaquim, em 2022 foram aprovadas novas NUTs 2, nomeadamente a NUT de Oeste e Vale do Tejo e a NUT da Península de Setúbal, portanto a NUT de Oeste e Vale do Tejo, incluindo as sub-regiões do Médio Tejo e da Lesíria do Tejo, e também ainda a sub-região do Oeste, que inclui o norte do Distrito de Lisboa, o sul
do distrito de Leiria e depois também a nova NUT da Península de Setúbal, que inclui o norte do distrito de Setúbal. E perante esta factualidade, e tendo em conta que matematicamente, olhando para aquilo que é o rendimento per capita da Grande Lisboa, estes territórios estariam em desvantagem por estarem dentro da mesma NUT 2, que incluía a Grande Lisboa, e tendo sido até referido na altura que esta criação traria vantagens a nível das taxas de comparticipação dos fundos europeus para estes territórios que foram destacados, diria assim, e questiono então de que forma é que essas vantagens se materializaram até ao momento e se já é possível perceber e medir essas vantagens. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra então agora ao Deputado Nuno Fazenda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, bom, relativamente aos prazos e àquilo que foram as justificações e aquilo que são também as razões para nem sempre se conseguirem cumprir os prazos que estão estabelecidos nos avisos, devo dizer que nós compreendemos, de certo modo, essas dificuldades. E, por isso mesmo, é que nós achamos sempre que, quando o Governo tomou posse e disse que eram incompreensíveis os atrasos que existiam nos fundos europeus, designadamente no Portugal 2020 ou 2030, e que disse, de forma muito enfática, de que, doravante, seriam sempre 60 dias úteis para se analisarem e decidirem os projetos, nós achávamos que isso era de difícil execuibilidade, tendo em conta precisamente a complexidade, os prazos, a possibilidade dos promotores recorrerem, os pedidos de esclarecimentos, faz parte da gestão. Podemos sim sempre fazer melhor, é verdade. Não podemos é de facto, e isto não tem que ver com a ADC, é apenas um comentário mais de natureza política, acompanhar a tese de que antes era uma desgraça e agora nós chegamos e tudo corre bem com 60 dias. Nem antes era uma desgraça, nem agora tudo corre bem, faz-se melhor e as instituições tentam fazer o seu melhor. Mas tinha aqui duas questões para ver se a doutora nos poderia responder. São estas duas que lhe deixava. Se os centros de saúde, os lares e as creches são ou não são elegíveis. Isto é, se no contexto do Portugal 2030, e já com a reprogramação feita, se em abstrato é suscetível de amanhã podermos ter ou não avisos que permitam enquadrar estas tipologias de investimentos. Segundo, é a questão da reprogramação do Portugal 2030. Se nos pode dar conta das principais alterações, porque há pouco, por falta de tempo, não conseguiu partilhar connosco essa apreciação. E eram estas as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Presidente. A Sra. Presidente, não sei se quer responder ou não sei se estava a combinar. Não. Tivemos duas intervenções, as primeiras questões do Grupo Parlamentar do PSD e agora do PS. Teremos, portanto, 2 minutos mais 2, 4 minutos no total para responder às duas questões. Faça favor. Então, Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Carlos, relativamente à questão que colocou, a alteração das NUTs 2, há uma regra nos fundos europeus que a geografia na entrada do quadro de programação comunitária mantém-se até ao final do quadro. Portanto, no Portugal 2030 não há nenhum impacto, não há nenhum efeito. E, de facto, esse raciocínio e essa lógica têm essas vantagens. A questão que se tem colocado é, no próximo período de programação, se esta alteração das NUTs 2 pode ter algum impacto na região do Alentejo, nomeadamente naquilo que é depois o Alentejo poder passar ou não para mais de 75% da média da União Europeia no PIB per capita em paridade de poder de compra. E neste momento a informação que nós temos e que resulta da própria informação que a Comissão nos disponibilizou é que
vai ser ou está a ser, neste momento, o que está em cima da mesa para ser equacionado é o triênio 21-23, a média. Sendo o triênio 21-23, a região do Alentejo está abaixo dos 75% e, portanto, manter-se-ia como uma região menos desenvolvida. Isso não invalida que durante o processo de negociação, já não seria a primeira vez e, portanto, Portugal, ao nível técnico, tem mantido essa reserva e temos-nos batido para a manutenção deste período. Se for o 22-24, já fica acima e, portanto, já pode passar a ser uma região em tudo similar ao Algarve, neste caso. No próximo período de programação, nesse cenário, que é o cenário que não queremos e é o cenário que neste processo de negociação ainda não estamos nele e esperamos que não venha a ser o que venha a acontecer, o impacto aqui, ao contrário, por exemplo, do atual período de programação, em que o impacto poderia ser ao nível da dotação e ao nível da taxa de cofinanciamento público, o impacto aqui seria ao nível da taxa de cofinanciamento público, em que passaríamos a ter uma taxa similar ao do Algarve de 60% em vez dos 85%. Em relação à dotação, como neste próximo quadro, ao nível das NUTS 3, e ficará por parte do Estado-membro a decisão da realocação em função das regiões, esse impacto não é imediato, como foi no anterior. Relativamente à questão, Sr. Deputado, no de Fazenda, de facto, há pouco não consegui falar da reprogramação do 2030 e quando falei do PRR e dos projetos que são passíveis de transitar para o 2020 e que serão bem-vindos, havendo já alguma maturidade na execução, naturalmente, nós já temos, com esta reprogramação, 3 grandes projetos do PRR que foram incorporados. Estamos a falar da barragem do Pisão, da desalinizadora e da tomada de água do Pumarão. Exatamente, tudo na zona lá de baixo. Exatamente. E, portanto, este trabalho já foi feito neste processo de reprogramação, naqueles que são os investimentos pesos pesados, não é? E em que, objetivamente, sabia que não era possível e foi possível fazer este caminho. Relativamente a tipologias como centros de saúde, lares, creches, a saúde, sim, haverá sempre o tema de há ou não dotação, qual é a dotação disponível dentro deste quadro ou de financiamento já comprometido ou de reprogramação e, portanto, o cumprimento que cada programa terá que fazer nesta reprogramação, naquelas que foram as prioridades definidas pela Comissão e que os programas genericamente acompanharam. No caso de outras tipologias, pode implicar uma necessidade de reprogramação e de ajustamento. Mas há aqui um tema que eu penso que é importante também falar, que é a questão da reprogramação é algo que sempre aconteceu nos fundos e na nossa opinião, não é algo que seja necessariamente mau ou prejudicial. É uma adaptação ao longo da execução, com todas as vicissitudes que a execução de projetos e alguns de grande dimensão têm e, portanto, é uma realocação das prioridades e dos projetos. Numa lógica diferente entre o Portugal 2030 e entre o PRR. O PRR sai projeto, entra projeto, portanto, é uma lógica diferente. O Portugal 2030 tem outra lógica com a qual nós simpatizamos mais, mas se calhar é normal simpatizarmos mais enquanto Agência para o Desenvolvimento e Coesão, mas que permite, de facto, uma reprogramação em termos de prioridades junto à Comissão Europeia e depois uma capacidade, dentro de um processo que é negocial e que não depende só do Estado-membro, naturalmente, mas que procuramos e procuraremos sempre fazer neste processo de negociação, mas sim pode acontecer em função da disponibilidade orçamental, poder ser ponderado um ajuste e essa articulação com a Comissão Europeia. Penso que há aqui outro tema que não falei de todo e só muito rapidamente, que tem a ver com a questão da calamidade, do impacto que naturalmente terá, e acho que esta percepção que nós estamos a ter, menos pedidos de pagamento nesta fase, etc., é natural, portanto, esperamos que agora, numa fase de retoma de alguma normalidade, seja ultrapassado.
Portanto, essa é uma questão que nos preocupa, mas preocupa-nos muito mais o que aconteceu e os prejuízos e o que tem que ser recuperado. A agência está bastante envolvida no processo de candidatura ao FSUE. Portanto, nós estamos a fazer as CCDRs como o primeiro braço armado junto aos municípios, mas também aqui um apoio ao Governo na formalização e na candidatura, até pela experiência quando foi o FSUE Incêndios de 2017, o FSUE Covid, e, portanto, esse trabalho está a ser feito neste prazo de candidatura de 12 semanas desde o primeiro evento, e é um processo de recolha muito exaustivo, inclusive de articulação com o IPMA e com a APA para ser definido quais são os fenómenos climáticos que tiveram aqui em causa e quais os territórios a abranger, porque tecnicamente são eles que sabem, mas também no levantamento dos prejuízos e naquela que é, obviamente, o objetivo que não pode falhar da candidatura dentro do prazo, sabendo que o levantamento dos prejuízos é global, abrange todos os prejuízos privados, públicos, tudo, e depois o financiamento e o apoio do Fundo de Solidariedade é uma pequena parte e tem elegibilidades direcionadas muito para aquilo que são os prejuízos ao nível das infraestruturas públicas, mas há aqui também uma margem que haverá decisão superior sobre qual o âmbito do FSUE. E, portanto, sim, nesse aspecto é um trabalho muito exaustivo que estamos a fazer agora nestas semanas para poder complementar aquilo que no âmbito do PRR, quer nas empresas, o IFIC já está a direcionar para as empresas daqueles territórios mais abrangidos, mais afetados, mais abrangidos pela catástrofe, mas também aquele que foi o montante de orçamento de Estado para aqueles apoios mais imediatos e que são públicos para os agricultores, para a habitação, etc. E, portanto, estes processos nunca são imediatos, mas há todo um trabalho e que apenas após esse trabalho de recolha de prejuízo e de identificação mais detalhada do que possa estar em causa, é que também será possível, quer ao nível do FSUE haver candidatura, quer ao nível de outro tipo de apoios, inclusive de fundos, para ser ponderado e articulado com a Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos, só uma nota. Tendo nós a profunda consciência de que esta alteração das NUTS 2 só influencia próximos quadros comunitários, foi assinada naquilo que é a ITI ou VT e nos programas regionais, em que já é considerado esses territórios, portanto, poderia ter influência. Portanto, tendo essa consciência, daí a minha questão, porque já existe a ITI ou VT. Muito obrigado, só para deixar claro. Muito bom, muito bem. Portanto, terminamos então aqui a segunda ronda. Esta audição está terminada. Resta-me agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade e todos os esclarecimentos, todos os contributos que nos trouxeram a esta 6ª Comissão de Economia e Coesão Territorial, que considerei bastante importantes, daí também ter dado tanta tolerância e tivemos tempo para isso. Portanto, muito obrigado e continuação de bom trabalho. Nós, entretanto, teríamos reunião às 12h30, são 12, não sei se faremos algum pequeno intervalo ou podemos seguir.